Episódio 65, como mudar a nossa identidade, considerando a neurociência. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ocupa o Teu Lugar. Achei pertinente começarmos o ano com este tema, porque muitas vezes chega um novo ano e nós queremos mudar a nossa identidade. É claro que se estás a ver ou ouvir este episódio numa outra altura do ano, nós estamos sempre a tempo de mudar a nossa personalidade. Sei que há muitas pessoas que não se conectam muito com as resoluções de ano novo e que preferem começar o ano ou que consideram que começam o ano no seu aniversário, ou quando vem a primavera, ou quando é setembro. O que eu acho que é mais importante é que a vida está-nos sempre a dar oportunidades para nós nos reinventarmos, para nós definirmos novas camadas, novas identidades, como quisermos chamar. A verdade é que a maior parte das pessoas não consegue stick to the plan, não consegue manter as suas resoluções de ano novo, e está estudado que ao fim de 3 meses, cerca de 90% das pessoas que fez um vision board já esqueceu aquele vision board, já se desconectou daquelas intenções. E é claro que nós podemos considerar que isso também acontece porque nós mudamos e de repente uma coisa que queríamos hoje já não faz sentido querer mais, e isto está tudo bem, a mudança faz parte. Mas muitas vezes é porque quando nós fizemos este vision board, ou as resoluções de ano novo, ou definimos objetivos, nós estávamos com, primeiro, uma ideia completamente irrealista de onde é que estávamos sem noção do ponto onde estamos e para onde queremos ir. E muitas vezes, quando nós fazemos vision boards, e eu, ao início, acho que as primeiras vezes em que fiz vision boards foi uma coisa como estava muito conectada à manifestação, onde tudo é possível, onde se encurta a relação entre o espaço e o tempo, e de repente algo pode acontecer de uma forma muito mais mágica e inesperada. Acho que os primeiros vision boards que fiz foram ajustar demasiado para cima. E a verdade é que não é que eu não acredito que tudo possa acontecer, mas se eu, dentro de mim, não tenho mesmo confiança, ou não acredito, ou não tenho um sistema nervoso regulado a ponto de me sentir confortável de manifestar essas coisas, então não vai acontecer. E acho que estes são todos fatores que contribuem para que as pessoas definam as suas resoluções de ano novo, façam os seus vision boards, e depois rapidamente a vida acontece e eu me desconecto disso. Muitas vezes também não conseguimos levar a cabo estes vision boards, estas resoluções, estes objetivos, porque estamos demasiado presos às nossas limitações. E é exatamente sobre isso que fala este episódio, e é aí que nós temos de ir buscar os nossos desenhos e a neurociência. Nós ficamos muito presos às nossas limitações, porque as nossas limitações tornam-se, quer queiremos, quer não, ou seja, quer seja feito de uma forma consciente ou não, parte da nossa identidade. E para nós mudarmos as nossas crenças, nós temos de mudar a nossa identidade. E é isto que eu te vou dar, um passo a passo de como fazer. Primeiro vamos perceber o que é a nossa identidade, e isto é um tema que eu falo quase todos os episódios, falo sempre sobre a nossa identidade, as nossas crenças, o nosso condicionamento, porque realmente a nossa evolução começa toda aqui. A nossa identidade assenta no nosso sistema de valores e na percepção que eu tenho de mim, que eu tenho do mundo, mas também na percepção, a minha identidade também está dependente, para o bem e para o mal, mais uma vez, da percepção que os outros têm de mim. Isso também me influencia tremendamente. Imagina que tu continuas a ver-te como a tua mãe te vê, como uma criança, como alguém que não é capaz de cuidar de si. É claro que tu, enquanto adulto que estás a tentar manter as tuas resoluções de ano novo, se tu tiveres aqui uma vozinha, um bichinho a dizer-te que não és capaz ou a tratar-te como uma criança, é difícil tu manteres essa resolução. Acho mesmo que a maior parte das pessoas não tem noção de como a forma como os outros nos vêem e nos limita. É por isso é que muitas pessoas querem dar certos passos na sua vida e não conseguem. Eu cruzo-me com muitas pessoas que gostavam de aparecer mais na internet, que têm uma voz, não é necessariamente porque querem ser influencers ou criadores de conteúdo, simplesmente têm coisas para partilhar com o mundo, da sua experiência, e tantas pessoas têm dificuldade em usar a sua voz porque têm medo do julgamento das pessoas de quem gostam. Acontece porque nós não queremos distanciar-nos muito daquilo que os outros conhecem de nós, porque isso leva-nos a acreditar que nós não somos confiáveis, do tipo, esta pessoa acha que eu sou desta maneira e agora aparece na internet a falar sobre um tema que ela nem sabe que eu gosto, ou a falar sobre uma mudança que estou a fazer na minha vida. A inconsistência é algo que assusta muito as nossas mentes. E depois, obviamente, o medo de julgamento é a coisa principal, porque nós queremos pertencer, nós queremos que aquelas pessoas gostem de nós, e a ideia de nós aparecermos e ser cringe e termos de lidar com as nossas próprias inseguranças, mas também passarmos a vida a questionar o que é que os outros vão pensar daquilo que eu estou a fazer, limita-nos muitíssimo. E eu acho que mesmo que a maior parte das pessoas, como estava a dizer, não tem noção de como esta prova social que todos temos de dar diariamente nos limita, e sobre como a visão que os outros têm de nós determina muito o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos hábitos, até a própria forma como eu vejo o mundo. Da nossa identidade assenta nas nossas crenças. As minhas crenças é aquilo que eu acredito ser verdade sobre o mundo. São as minhas verdades absolutas. E nós, para nos construirmos enquanto pessoas e para interagirmos com os outros, nós precisamos de ter um sistema de crenças. No fundo, são as nossas guidelines. É como nós nos orientamos. Da mesma maneira que uma marca tem a sua identidade visual, tem um livrinho que nós podemos consultar, onde está lá escrito as fontes que essa marca usa, as cores, o tipo de conteúdo que produz. Eu sei o que esperar daquela marca porque consultei estas guidelines. As nossas crenças são isso. É como se fosse a cama onde nós nos deitamos todos os dias. Aquilo que eu considero ser certo ou errado, bom ou mau. E isso, obviamente, impacta tremendamente a minha experiência, porque nas nossas mentes nós sabemos que elas estão sempre a classificar aquilo que estão a ver, e nós fazemos esta classificação não através daquilo que a realidade mostra, mas sim através da forma como eu interpreto a realidade. Então a realidade é uma coisa super elástica, porque não depende. Nós achamos que nós vemos a realidade como ela é, mas nós estamos a ver a realidade como nós somos, com base neste nosso sistema de crenças. Por isso, para mudarmos a nossa identidade, nós obviamente vamos ter de mudar as nossas crenças. Claro que são as crenças que não nos suportam nesta mudança, nesta transformação que nós queremos ser. Nós não precisamos de mudar todas as crenças sobre o mundo, nem precisamos de ficar longe da nossa essência, de quem nós somos. E o Human Design traz muito essa ligação, não é? Da essência, daquilo que é estável em nós. Não precisamos de quebrar com tudo o que está, mas precisamos de olhar para a cama onde nos deitamos.
Este sistema de crenças também está sempre a interpretar a experiência. E como a nossa mente precisa muito de padrões, nós sabemos que 90% dos nossos pensamentos diariamente é uma reciclagem dos pensamentos do dia anterior, então é muito cansativo estar na nossa cabeça. Nós estamos sempre, quando a vida nos apresenta a mesma coisa, nós estamos a interpretar a realidade através desse padrão que vamos classificando das experiências. Imaginem que cada vez que o meu filho tem uma desregulação emocional, a minha reação é sempre a mesma. Então, a experiência que eu estou a ter é sempre a mesma. Se os meus pensamentos, se a forma como eu olho para a desregulação e interpreto a desregulação emocional do meu filho, então a minha experiência vai ser sempre a mesma. Mesmo que o comportamento dele mude. E isso é um bocado assustador, não é? Saber que, por um lado, é super empoderador, por outro lado, parece que estamos presos num labirinto, nós não conseguimos sair de nós mesmos. E eu espero que este episódio te ajude a sair desse labirinto, que é a tua mente. Depois, para além do nosso sistema de crenças, que condiciona imenso a nossa experiência e a forma como nós vemos o mundo, interpretamos o mundo, classificamos o mundo, temos também a nossa história. A nossa história fala-nos sobre o nosso passado e tudo aquilo que fez de nós quem nós somos. Eu estou sempre a usar esta analogia quando falo sobre condicionamento, que é, imagina que tu carregas uma mochila e desde o momento em que nasceste, a sociedade, a tua família, a língua em que tu falas, a religião onde estás inserida, a tua comunidade, foi colocando uma pedrinha, cada uma destas coisas, que determina quem tu estás a ser. O que acontece depois em adulto é, nós precisamos de olhar para essa mochila, basicamente tirar essa mochila que estamos a carregar, abrir a tampa da mochila, olhar para tudo o que está lá dentro e, olhando para cada uma dessas coisas, não com o nosso olhar condicionado, mas com um olhar o mais neutro possível, nós vamos começar a determinar se esta pedra que eu estou a carregar me é útil no meu caminho ou se eu posso deixá-la para trás. E é claro que isto é um processo doloroso, é um processo difícil, porque como é que nós olhamos para as coisas com neutralidade se eu vejo o mundo através das minhas crenças e se esta história está cravada em mim? As histórias boas e as histórias más, as coisas que nos traumatizaram, aqueles episódios. Quando nós falamos de história, é muito comum nós olharmos para uma mesma coisa e termos uma experiência completamente diferente. Muitas vezes as pessoas que passaram essa experiência connosco. Na família é muito comum nós termos irmãos que olharam para viveram a mesma fase daquela família. Imaginem uma mudança de cidade, uma mudança de escola e cada membro daquela família tem uma percepção diferente daquela experiência. O que acontece quando nós estamos totalmente identificados constantemente que nós somos só a nossa personalidade, basicamente consiste na nossa história e naquilo que nós acreditamos ser a nossa interpretação do mundo com base na nossa história, mais uma vez pegando nos episódios bons e nos episódios maus, mas também todas as nossas crenças e aquilo que me foi sendo passado. Então vamos ao primeiro exercício de reflexão. Eu gostava que tu fizesses uma tabela onde tens duas colunas, uma que diz crenças que me suportam e a outra que diz crenças que me limitam. Sabendo que a crença é uma coisa que faz parte da nossa mente, a nossa mente precisa ter coisas em que acredita, eu gostava muito que tu refletisses genuinamente, que tivesse esta capacidade, esta clareza de espírito de perceber da forma como tu vês o mundo, daquilo em que tu defendes, daquilo em que tu acreditas, o que é genuinamente algo que te acrescenta e quais são as coisas que te limitam. E para isso tu vais ter de começar, e podes demorar se calhar uma semana a fazer este exercício, tu vais ter de começar a observar, e é por isso que a consciência é a coisa mais importante, é nós termos a capacidade de observar os nossos pensamentos, não estarmos sempre só dentro da nossa cabeça, mas estarmos acima, estarmos a olhar de fora da nossa cabeça. Eu gostava muito que tu observasses as coisas que tu vais dizendo sobre o mundo. Imagina que estás a ver notícias sobre um político e tens a tendência para dizer sempre as mesmas coisas sobre aquele político. Podem ser coisas incríveis e podes adorar aquele político, ou podes testar aquele político e dizer sempre as mesmas coisas, mas começa a perceber se a percepção que tu tens deste político, as crenças que tu tens em relação a este político, se foram baseadas na tua experiência e na tua pesquisa, ou se foram conversas que eu viste no café, conversas que são opostas ao posicionamento da tua família. Como tu normalmente ideologicamente não te identificas muito com o posicionamento da tua família, então sabes que se a tua família acha A sobre este político, tu vais ter de achar B por oposição. Começa a observar quais é que são as tuas verdades absolutas de coisas que te acrescentam coisas boas para a tua vida e que contribuem para a tua identidade e a forma como tu queres estar no mundo, e depois começa a observar as coisas que de alguma forma te limitam. Estas limitações fazem parte de nós estarmos no mundo e interagirmos com outras pessoas, faz parte, toda a gente está condicionado, toda a gente carrega, não há uma pessoa neste mundo, mesmo que seja um monge a viver sozinho numa montanha, não há uma pessoa neste mundo que não carrega esta mochila, porque ser humano é carregar esta mochila, é estarmos cheios de histórias e de coisas que nos foram sendo passadas e nos marcaram profundamente. Depois, feita esta análise das crenças que tu queres guardar, porque são tão boas, imagina, crenças que nos suportam no nosso caminho. Alguns exemplos. Eu sou abundante, eu sou criativa, eu sou resoluta. Quando a vida me traz desafios, eu confio em mim para resolver estes desafios. O mundo é um lugar bom, eu estou rodeada de pessoas boas, eu sei tomar conta de mim. Agora, outras crenças que nos limitam. O mundo é um lugar perigoso, não posso confiar em ninguém, não sou capaz de manter a minha palavra, não me consigo comprometer com nada, sou preguiçosa, não sou bonita o suficiente, não sou inteligente o suficiente. Se 90% dos teus pensamentos no dia-a-dia estão aqui, nas tuas crenças que te limitam, e se tu estás sempre à procura de coisas, ou melhor, a nossa mente, e sabemos que a nossa mente naturalmente procura o padrão, então a tua experiência vai estar sempre a refletir esta forma como tu estás a ver as coisas, e isso é péssimo. Segundo exercício, vais fazer uma tabela, e esta tabela vai chamar episódios que contribuíram para quem eu sou. E numa coluna desta tabela vais escrever histórias incríveis e na outra tabela histórias que me quebraram. E eu sei que a palavra quebrar é muito forte, mas há experiências que nós já tivemos na nossa vida que nós sentimos que foram tão fortes que aquilo de alguma forma nos quebrou a forma de vermos uma determinada pessoa ou de olharmos para o mundo. Imaginem alguém que já tenha sido enganado por muitas pessoas ou que
tenha tido uma família onde não havia muito amor. É normal que esta pessoa tenha crenças sobre o que é a família que não sejam boas. E quando um dia quiser formar a sua família, vai estar cheia de traumas e não vai estar tranquila a viver essa experiência. Essa pessoa precisa descondicionar a forma como vê a família. Quando acontece alguma coisa na nossa história que nos quebra, depois o que acontece, o processo de cura, é muito de pegar nos cacos e voltarmos a juntar, não é? Voltarmos a nós, depois daquele choque inicial, daquilo que aconteceu, é voltarmos ao nosso corpo, voltarmos a regular as nossas emoções. Então pensa, há coisas que todos nós já vivemos que transformaram a nossa percepção do mundo para sempre. E de uma forma que, quando eu falo em quebrar, meio que nós tivemos de ganhar uma carapaça para depois lidar com tudo o que veio a seguir. Então não são histórias cor-de-rosas e cheias de borboletas, na verdade são histórias difíceis, mas que muitas vezes, como nós ficamos muito identificados a essas histórias e a esses traumas, nós não conseguimos mudar a nossa identidade. Voltando mais uma vez àquele exemplo super básico que eu dei, se ao longo da tua experiência a crescer, a tua mãe queria cuidar tanto de ti, queria dar-te tanto amor, mas tudo aquilo que ela fez foi, obviamente, na cabeça dela para te proteger, mas na tua experiência incapacitou-te de poderes cuidar de ti, de não aprendeste a cozinhar porque a tua mãe estava sempre lá para fazer toda a comida, ou não aprendeste a tratar da tua roupa porque a tua mãe queria muito fazer tudo por ti. Obviamente, se a tua experiência é essa e se isso te foi inibindo de ser uma adulta ou um adulto funcional, é normal que tu precises de olhar para essa história e precisas de construir uma nova identidade, garantindo que tu tens a capacidade de cuidar de ti, que é uma das coisas básicas de ser adulto. Depois, pegando nestes dois exercícios, no exercício das crenças e no exercício da história, eu gostava que tu percebesse, através de uma análise dos padrões que encontras na tua narrativa, naquilo que estás demasiado identificada da tua história e das tuas crenças, eu gostava que tu refletisses profundamente sobre como é que aquilo que tu escreveste está a determinar a forma de tu veres o mundo e de te veres e o que é que tu precisas de deixar ir para construir uma nova identidade. Porque muitas vezes nós queremos construir, ser novas pessoas, nós queremos mudar, mas não temos percepção das âncoras que nos estão a manter firmes. Nós queremos voar, mas temos âncoras presas nos pés, nós bem podemos estar a dar as asas e não vamos levantar do chão. Então nós precisamos de encontrar a chave para abrir essas âncoras para podermos voar livremente. E estes exercícios são a chave, que é esta tomada de consciência, as fichas começarem a cair. Recordando que tu não olhas para o mundo com base naquilo que está a acontecer realmente, porque é tudo. Dentro do mundo existem todas as realidades e todas as possibilidades. E tu podes escolher olhar para uma versão do mundo nova ou podes escolher manter a forma como tu vês. E é muito cansativo nós ficarmos a vida toda a ver o mundo da mesma maneira, porque nós estamos aqui para evoluir. Ninguém está aqui para ficar parado. A vida é movimento. Então imagina, tu estás num parque de diversões, numa piscina com aquelas bolas de plástico e estas bolas de plástico, quando nós nos deitávamos em crianças e adorávamos saltar e atirar-nos para cima das bolas, imagina que cada uma dessas bolas representa uma esfera da realidade. Sabendo que todas as possibilidades do mundo, da realidade, estão ali dentro daquela piscina. E tu podes literalmente pegar noutra versão da forma como queres ver a realidade. Claro que isto não acontece assim. Eu não acordo um dia e digo, ok, vou mudar a minha identidade toda porque fiz este exercício e ganhei consciência disto. Não. Isto acontece com repetição. Acontece a estabelecer novos padrões neuronais. Nós chamamos a isto de neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de criar novos padrões neuronais. O que acontece sempre que nós temos uma repetição de pensamento, estes tais 90% de pensamentos que tivemos no dia anterior, é que nós estamos a fortalecer o caminho. É como se estivéssemos a plantar novas sementes que vão gerar os mesmos frutos. Isso é que é muito mais confortável para a nossa mente, para o nosso corpo até, estabelecer, mesmo que sejam coisas que trazem o sofrimento, estabelecer os mesmos padrões neuronais. Porque é como se eu estivesse a fazer um caminho, eu vou todos os dias para o trabalho e eu já sei aquele caminho. E os padrões, nós mantermos os mesmos padrões hormonais é estarmos sempre a fazer o mesmo caminho. E o que acontece é que nós vamos fortalecendo esse caminho. Quando nós queremos ter uma nova percepção do mundo, mudar as nossas crenças, nós precisamos literalmente de construir um novo caminho. Ontem à noite fiz uns exercícios de escrita, já percebi o que é que quero deixar ir embora e de manhã quando acordo já sou essa nova pessoa. Não significa que às vezes não possamos fazer coisas que ajudam a suportar o fecho de um ciclo, uma limpeza energética, um ritual de respiração, muitas vezes até as medicinas da floresta, como nós chamamos aos cogumelos mágicos, aos ayahuascas. Muitas vezes esse ritualizar ajuda-nos a fechar ciclos, mas no dia-a-dia tu podes fazer 70 cerimónias de ayahuasca para fechar ciclos, a versão de ti e das tuas crenças vai continuar a aparecer. Então, vamos dar um exemplo prático para ver se assim fica mais claro. Imagina que tu estabeleceste como objetivo em 2026 começar a fazer exercício, mas tens crenças sobre ti de que és preguiçosa, de que és muito introvertida e que não sabes usar as máquinas no ginásio e que também não vais pedir ajuda. Então, quanto mais tu reforçares esta ideia de ti de que és preguiçosa, de que não sabes fazer exercício, que és desajeitada e que também não sabes usar as máquinas e és introvertida e que estar no ginásio não é um espaço confortável para ti, quanto menos segurança tu tiveres no teu corpo quando tens estes pensamentos, mais identificada vai estar. E essa crença sobre ti, que és preguiçosa, vai-te limitar não só na prática de exercício físico, mas em todas as coisas que tu vais tentar fazer. Ler um livro, fazer uma caminhada com uma amiga, procurar um trabalho. De repente, a tua identidade assenta no eu sou uma pessoa preguiçosa e incapaz. Ok, há esta percepção. Eu acho que sou uma pessoa preguiçosa e quero mudar a minha identidade. O meu caminho, aquele tal caminho que eu falei há pouco de
está super fortalecido, ganhou uma dimensão tão grande na minha vida que me limita diariamente. Ok, o que é que nós temos de fazer? Temos de começar a perceber que este caminho é algo que nos limita, que foi aquilo que fizemos no exercício 1 e 2, e agora eu vou escolher traçar um novo caminho. E a palavra escolha é muito importante, porque nós não podemos falar em neuroplasticidade sem, primeiro, falar sobre consciência, sobre termos esta capacidade de observar os nossos pensamentos como se estivéssemos fora do nosso corpo, nós temos a capacidade de perceber cada vez que eu digo eu estou a falar sobre um lado condicionado meu, que pode ser um condicionamento bom, do tipo, eu sou bonita, eu sou confiante, eu tenho a capacidade de cuidar de mim, e está a reforçar coisas positivas sobre mim, sobre a minha experiência, e a realidade vai espelhar essas coisas positivas de volta, não é? É impossível eu achar que eu estou a olhar para a vida de uma forma positiva e a vida só me atirar com coisas horríveis, não é? Não é assim. A vida até me pode atirar com coisas que são difíceis de gerir, mas eu estou a escolher olhar para interpretar essas coisas de uma forma positiva e que me suporta. Então, esta tomada de consciência da forma como eu, cada vez que digo eu estou a agir, é muito importante. No eu sou incrível, eu sou bonita, eu tenho a capacidade de cuidar de mim, mas também no eu sou preguiçosa, eu não sou capaz, eu não confio em mim, o mundo é um lugar difícil. É preciso ter a consciência destes diálogos que andam dentro de nós, e toda a gente tem, as nossas mentes já sabem, o que mais sabem fazer é dialogar. Então nós precisamos ter essa noção e depois escolher. Portanto, voltando ao que estava a dizer, consciência e depois escolha. Querer escolher ter outro tipo de pensamentos para que possamos ter uma nova identidade. Recordando que este é o grande objetivo deste vídeo que eu estou a fazer. Então, se eu quero traçar um novo caminho neuronal, eu preciso de ter novos pensamentos sobre a forma como eu considero que sou preguiçosa ou não. Primeiro vamos perceber porque é que eu sou preguiçosa. É realmente porque eu não tenho energia física, e se não tenho energia física, o que é que eu preciso de começar a mudar na minha vida para ter mais vitalidade? Preciso dormir melhor, preciso cuidar melhor da minha alimentação, preciso de beber mais água, preciso de não fazer scroll antes de ir dormir, se calhar é uma mistura de todas estas coisas. Mas primeiro eu preciso de perceber porque é que eu considero que sou preguiçosa e se, voltando ao exercício que fizemos sobre a nossa história, perceber se há alguém à nossa volta, alguém na nossa história que reforçou esta crença de que eu sou preguiçosa. Uns pais que diziam és mesmo preguiçosa por não queres fazer os trabalhos de casa quando tudo o que eu queria era desenhar. Não interessa. É preciso percebermos também na tua socialização onde é que esta crença de que és preguiçosa ganhou força e por quem? Quem é que reforçou uma crença que tu já tinhas sobre ti mesma? Depois, vamos começar este processo de neuroplasticidade, este processo de criar novos padrões neuronais para que eles possam... O Joe Dispenza fala muito sobre isso. Neurons that fire together, wire together. No fundo, o que ele está a dizer é neurônios que disparam juntos, ficam juntos. Então, se eu disparo na minha cabeça que sou preguiçosa, eu vou ter na minha experiência esse reforço positivo, que não é assim tão positivo, de como sou preguiçosa. Eu vou ter sempre essa confirmação. Se eu escolho ter novos padrões de pensamento, vão disparar novos neurónios que vão conectar-se. Só que isto é muito mais difícil, é muito mais difícil, nós gastamos muito mais calorias a mudar os nossos padrões de pensamento do que a manter os que temos, mesmo que sejam maus os que temos, que é maluco como é a nossa cabeça que determina a nossa experiência, ponto final. Nós podemos estar a viver coisas incríveis e não conseguir aproveitar, da mesma maneira que podemos estar a viver processos muito dolorosos, traumáticos, e escolher olhar para isso de uma forma, escolher olhar para essa realidade de uma forma muito mais humana, muito mais positiva. Ferramentas que a manifestação, a energia da manifestação e a neurociência usam para nós termos novos padrões de pensamento. Uns são mais eficazes do que outros. O que eu diria é, bebe um cocktail diariamente de cada uma destas coisas, porque nós precisamos de fazer um trabalho holístico. Primeiro, meditações. As meditações levam-nos para um estado alterado de consciência. Quando nós estamos num lado muito mental, é muito difícil nós sairmos da nossa cabeça. E quando nós estamos num estado meditativo, nós meio que levitamos. Nós conseguimos olhar para a nossa experiência de cima. É quase como se conseguíssemos sair do nosso corpo. E quando eu falo em meditar, não é eu vou sentar-me e vou tentar travar os meus pensamentos, não é o travar de pensamentos. Quando nós fazemos meditações que mudam os nossos padrões neuronais, nós estamos a ser levados por uma viagem. E nessa viagem nós estamos a olhar para nós de um outro ângulo. E é isso que faz com que essa experiência estimule, nos leve a ter novas emoções, e são essas emoções que nós precisamos de ir buscar no dia-a-dia. Na Rave, que é a comunidade onde eu falo sobre todos estes temas, nós temos trabalhado mensalmente, temos feito exercícios onde as participantes vão, idealmente diariamente, meditações que as levam a outros lugares. Levam aquelas... como se estivessem a fazer uma viagem interna, onde se estão a ver de outros ângulos, e é isso que vai produzir novas emoções que vão fazer com que os neurónios que disparem juntos fiquem juntos. Nós precisamos de ir buscar isso no nosso dia-a-dia, porque não significa que eu nunca tenha o pensamento que estou a ser preguiçosa, mas eu sei que eu até posso naquele momento achar que sou preguiçosa, ou que não sou suficiente, ou que aquilo que eu digo não é relevante, ou que não sou bonita. Eu até posso ter alguma coisa na minha realidade que desperte esse pensamento, mas eu sei que eu posso escolher depois não permitir que esses padrões neuronais fiquem juntos. Eu posso escolher substituir esse pensamento. E a substituição de pensamento é uma coisa muito importante, que é, cada vez que a Maria diz que ela é preguiçosa, ela tem de trazer a si mesma a consciência de que não é preguiçosa, de que ela é capaz, de que hoje não vai ao ginásio porque teve uma grande insónia, mas que vai fazer uns alongamentos antes de dormir, que mesmo quando está cansada, o mais importante é manter-se ligada ao seu corpo, que ela é consistente, que ela é focada. Portanto, a Maria vai continuar a ter momentos em que acha que é preguiçosa, mas como a Maria agora tem noção de que está a aprender a estabelecer novos padrões neuronais, a Maria está a mudar as suas crenças, e isso acontece através destas viagens de meditação que ela está a fazer, mas também de esta substituição de pensamentos. Pode ser suportada pelas afirmações, que é as tais frases que nós repetimos na positiva, normalmente devem sempre começar com eu, para reforçar este sentido de identidade. Lembra-se que nós estamos a falar sobre mudança de identidade, e depois acompanhados da transformação que nós queremos para a nossa vida. Mesmo que nós ainda não estejamos lá,
muitas vezes nós temos medo desta coisa do fake it till you make it, mas quando tu imaginas que a realidade está toda à tua disposição, tu não tens de olhar para eu estou a fingir. Nós não precisamos de fingir, nós só precisamos de ir à piscina de bolas apanhar uma bola diferente. E depois temos a visualização, que é um exercício que eu gosto particularmente e que devemos fazer ao acordar, ao deitar, quando já estamos na cama, assim bem relaxados, e que é visualizar como é que, imaginem que eu sou a Maria, se eu quero ser consistente na prática de exercício físico, então eu, Maria, vou visualizar, antes de ir dormir, eu a fazer exercício no dia seguinte e vou preparar aos pés da minha cama, vou deixar já o equipamento para quando acordar, para já à noite estou a trabalhar este processo mental e estou a capacitar-me. Estou no meu subconsciente a trabalhar estas crenças e de manhã quando acordo já tenho essa crença reforçada e visto e não há desculpas. Depois é fazer isto nas várias áreas da nossa vida e ir sempre mantendo este ritual de é uma escolha, eu posso escolher olhar para um mundo de uma maneira que é produtiva e interessante para mim e que me traz força e ânimo e ajuda-me a estar conectada à vida e a conectada à experiência humana, ou eu posso escolher estar só a olhar para o lado negativo. E é muito cansativo. E toda a gente já conheceu uma pessoa, sabem aquelas pessoas que são super pessimistas, estão sempre a olhar para a coisa no pior ângulo. É muito cansativo estar ao pé destas pessoas. Estas pessoas não conseguem ser felizes, podem estar a viver a experiência mais incrível do mundo, podem ter uma família incrível, um trabalho, muito dinheiro. Estas pessoas nunca vão conseguir ser felizes. E eu desejo profundamente que este episódio tenha de alguma forma ajudado a perceber que tudo é uma escolha, tudo é a forma como nós, a percepção que nós temos das coisas. Acho que é preciso levarmos as coisas com leveza e o querer mudar, que era uma coisa que eu queria ter dito ao início e passou-me. Eu acho que nós queremos mudar de identidade, tem de vir de um lugar de amor. Nós queremos mudar de identidade porque testamos quem somos, porque nos sentimos incompreendidos, porque temos medo de nós, estamos fartos de estar na nossa pele. Nunca vai trazer resultados a longo prazo, nem nunca vamos conseguir fazer estas mudanças nos nossos padrões neuronais de uma forma positiva e que realmente contribui. É claro que podem haver coisas em nós que nós queremos melhorar, mas querer mudar a nossa identidade, a percepção que nós temos de nós, a forma como nós vemos o mundo e permitir que os outros também conheçam esta nova versão de nós, tem de vir de um lugar de amor profundo, de reverência, de soberania interna, de sabermos que estamos aqui para viver a nossa experiência e que, para que isso aconteça, eu preciso de construir uma nova história. Espero que tenha sido útil. Obrigada e um feliz ano. Agora eu já não sei.